Vem, senta aqui um pouco. Sou Vera Lúcia Ribeiro, terapeuta holística. Hoje eu quero abrir um espaço assim de verdade para falar algo que quase ninguém admite, mas que molda muitas escolhas na vida adulta. O medo silencioso de receber aquilo que é nosso por direito. Esse medo não aparece de repente, ele começa lá atrás, quando a alma ainda estava juntando pedaços para tentar entender o mundo. E sem perceber, a gente cresce obedecendo regras emocionais que nunca escolheu, mas que passaram a decidir o tamanho da vida inteira. É curioso como a mente adulta acha que controla tudo, mas basta olhar um pouco mais fundo para perceber que tem uma identidade antiga comandando decisões importantes. A minha história, por muito tempo, me ensinou que desejar podia ser muito perigoso, que esperar demais podia machucar, que confiar podia custar caro. E quando esse tipo de mensagem entra ainda na infância, ela se instala como se fosse verdade absoluta. A criança acredita, a criança aguarda, a criança se adapta. Eu vou te dar assim um pequeno exemplo, e simples, porque clareia tudo. Imagina uma criança que cresceu ouvindo frases como não pede, hein? Tu não precisa disso, não depende de ninguém, não coloca expectativa, olha, não gasta, não sonha alto que é perigoso. Nada disso soa agressivo, se está vivendo cada vez mais essa frase vai criando uma identidade emocional. Essa criança aprende que é melhor diminuir o tamanho do desejo do que lidar com a frustração. Aprende que é mais seguro esperar um pouco do que correr o risco de perder muito. Aprende que se alegrar demais chama atenção errada. E sem perceber, essa criança vai crescendo com uma postura interna de contenção. Tudo que poderia expandir, ela reduz. Tudo que poderia abrir, ela fecha. Tudo que poderia fluir, ela corta, ela interrompe. Essa criança vira adolescente, depois vira adulto, mas a identidade permanece a mesma. E o mais impressionante é que essa identidade opera no automático. Quando surge uma oportunidade, o corpo recua. Quando um caminho se abre, a mente inventa logo o motivo para não ir. Quando a vida oferece mais, o emocional se encolhe. E esse encolhimento não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com a lealdade. Lealdade às regras antigas que foram aprendidas lá atrás. Às vezes em silêncios, às vezes apenas observando, às vezes apenas tentando sobreviver num ambiente emocional super apertado. E isso gera um padrão. A escassez não nasce da falta de recurso, nasce da crença profunda de que receber demais traz risco, que ter demais gera cobrança, que florescer demais atrai algo assim muito perigoso. A mente até deseja mudança, mas o corpo, acostumada com a proteção antiga, não acompanha. É como se cada passo precisasse assim de autorização, de uma identidade que já não combina com quem somos hoje. E é essa a grande contradição. A gente muda, mas continua obedecendo uma versão que não existe mais, porque está ali moldada. Durante muito tempo, eu mesma vivi nesse mecanismo. Eu achava que era prudência, que era responsabilidade, que era maturidade. Depois percebi que não.
Era medo, era contenção emocional transvestida de cautela. Era a identidade infantil, digitando as regras da vida adulta. Era a parte de mim que aprendeu a se encolher para caber num mundo pequeno demais, repetindo esse encolhimento mesmo quando o mundo finalmente ficou maior. O ponto é que isso cansa, cansa muito. Não cansa como um sofrimento agudo, cansa como uma respiração curta, que nunca se percebe. Cansa como um peso que nunca machuca, mas impede de ir longe. Cansa como uma sensação de estar sempre pedindo licença para existir. E quando essa consciência finalmente chega, a pergunta surge como força. Por que continuo vivendo segundo uma identidade que não me representa mais? Quem está decidindo o tamanho da minha vida? Sou eu ou a criança que aprendeu a ter medo? E é aqui que entra a virada. A mudança começa quando essa identidade é vista com honestidade. Não para ser julgada, não para ser descartada, não. Ela existiu por um motivo. Ela te protegeu quando era necessário. Mas hoje, adulta, madura, consciente, eu já posso carregar outra lógica dentro de mim, fazer as minhas escolhas. A lealdade pode se transformar, a proteção pode dissolver, a história pode ser honrada, só que sem ser repetida, não é mais necessário isso. A conclusão desse papo é simples e firme. O medo de receber não é defeito, é aprendizado antigo. A escassez não é destino, é condicionamento emocional. E a libertação começa na pergunta que ninguém quer fazer, mas que muda tudo, quando é encarada assim, ó, de frente. Quem me ensinou a ter medo do que é meu? Quem? E mais ainda, por quanto tempo eu ainda vou permitir que essa parte da minha história decida o tamanho que eu me permito viver, as escolhas que eu quero escolher, tudo que é meu, entendeu? Enquanto muitos ensinam a vencer o mundo, olha, eu te ensino a voltar para casa, para dentro de si.